Hoje nós vamos entrar em nosso 9º estudo do livro do Apocalipse. O tema da mensagem de hoje é um livro doce e amargo. Mas, como sempre fazemos, nós vamos olhar um pouquinho agora para o gráfico, vamos mais uma vez nos situar na nossa história. Então eu vou pedir para os irmãos colocar lá o primeiro gráfico aí já para nós. A flechinha amarela aponta para nós a novidade no gráfico, né? Aqueles que estão vindo, têm acompanhado, já sabem. Então hoje nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 10, 11, onde vai haver uma pausa, tá, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Da mesma forma que houve uma pausa entre o 6º selo e o 7º selo. Então nós vamos ver hoje sobre esta pausa. Por que existe essa pausa? Há um silêncio no céu das 7 trombetas. Então nós falamos da primeira, terra devastada pelo fogo. Na 2ª trombeta, envenenamento das águas, principalmente o mar. No 3º, envenenamento dos rios. Então nós estamos vendo nessa série, na 4ª trombeta, escurecimento do céu, que há um flagelo, ou há, né, uma ordem, vamos assim dizer, da parte de Deus, onde a natureza está sendo afetada, diferentemente dos selos. Só lembrando, os selos afetou diretamente os seres humanos. Aqui nós estamos vendo a natureza sendo afetada. A 5ª trombeta e a 6ª trombeta, juntamente com a 7ª trombeta, formam o que os teólogos chamam dos 3 ais, que são os momentos mais drásticos, vamos dizer, da história da humanidade, que está descrito no livro do Apocalipse. No primeiro ai, nós vimos aqueles gafanhotos, a aflição demoníaca. Eles não vão tocar naqueles que têm o selo de Deus, somente sobre aqueles que não têm os selos de Deus. E eles não vão matá-los, mas vão atormentá-los. Então fala de questões da alma, a gente falou, vão afetar a vida espiritual, essas pessoas sofrerão emocionalmente. Esse é o primeiro ai. O segundo ai também nós chegamos a ler, falando da questão do fogo, fumaça e enxofre. E aí a gente fala de castigo, né? Sempre que a gente lê enxofre, você já pensa também lá no lago de fogo e enxofre. É a ideia do castigo, é um castigo que vem sobre os ímpios. A 7ª trombeta, que é o terceiro ai, nós ainda vamos aguardar um pouquinho. Vai vir os cálices, nós depois vamos entrar nisso. Então nós estamos agora, a partir desse momento, entre o intervalo da 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Um interlúdio, como eu disse, que houve também no 6º selo e o 7º selo. Mencionei também em nosso último encontro que as trombetas, elas estão acontecendo simultaneamente ou paralelo com os selos. Na abertura que houve dos selos, a gente falou, houve lá o primeiro cavaleiro, o segundo, o terceiro, e as trombetas estão nesse mesmo momento, nessa mesma história, paralelo. Então são acontecimentos simultâneos. Então quando você ler o livro do Apocalipse, não pensa que abre um selo, 2 selos, terceiro, e aí depois abre as trombetas. É uma sequência, não. A história volta, tá? E começamos novamente a história, apenas temos um olhar diferente da história. Os selos apontou para nós a autoridade de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sobre a história. E agora as trombetas anunciam, proclamam aos homens o tempo ainda de arrependimento. É tempo de punição, mas é tempo aberto para aqueles que ouvirem o soar da trombeta de se arrependerem. Terminamos o capítulo 9, no último domingo, vendo que apesar de todas as calamidades causadas pelos juízos de Deus, através das trombetas, que é um aviso, como eu disse, à humanidade, ainda é o tempo de se arrepender, nós vimos que os incrédulos continuam
desprezando estes avisos da parte de Deus. A humanidade não consegue perceber, por meio das catástrofes, dos tsunamis, das secas, enchentes, o aquecimento global, não consegue olhar para estas coisas e perceber que é um aviso de Deus. O planeta está em destruição, a casa está caindo, nós falamos sobre isso, tá? O capítulo 10 inicia com a visão de um segundo anjo poderoso. Então nós vamos iniciar esta leitura em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao verso 11. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Muitos teólogos compreendem que este anjo poderoso é o próprio Senhor Jesus. Alguns outros discordam desta posição. Pessoalmente, eu acredito que seja o Senhor Jesus. Mas isso, na verdade, é irrelevante dentro do quadro que se apresenta a nós. Como eu disse, ficar tentando descobrir se o anjo não é uma questão importante. É entender o que está por trás do ensino que é importante. Seja o anjo, o próprio Jesus, ou o enviado de Deus, o colocar os pés sobre as águas e o colocar outros pés sobre a terra, simboliza que ele tem autoridade sobre todo o planeta. E ele está reivindicando agora esta autoridade. Então esse anjo surge, coloca os pés sobre o mar e sobre a terra, como quem está reivindicando então agora toda a terra, todo o planeta Terra. Se é Jesus, o anjo, então Jesus está reivindicando para si, como nós vimos na história, ele recebeu do Pai essa autoridade, esse poder. Se é um enviado, um anjo enviado da parte de Deus, de Jesus Cristo, ele está reivindicando para o Senhor Deus essa terra, este planeta. E este anjo, ele tem na mão um livro. E ele pede para que João pegue o livro e o coma.
é interessante que esse comer, claro, não estamos falando aqui de algo literal. Nós estamos dentro de uma visão, uma experiência sobrenatural. Mas ele, então, come este livro, e este livro tem na sua boca um gosto doce como mel. Mas ao cair nas entranhas, no estômago, né, era amargo. O que isso significa? Este livro é a palavra de Deus. Referente então aos últimos dias. Existe dentro deste acontecimento algo que não nos é revelado. E é interessante que João deixa isso bem claro através da visão, que algo lhe foi proibido de escrever. Ele ouviu as vozes, lembra lá dos trovões, e ele disse que rapidamente ele quis se apegar, escrever, e aí o anjo proibiu que aquilo fosse revelado. Há algo que não é revelado a nós, dentro deste contexto. Agora, o que nos é permitido, que Deus quis que nós soubéssemos, então João vem e traz aqui à luz. O que está escrito neste livro é a palavra de Deus, referente aos últimos dias. Como nós podemos saber disso? Pois ao terminar de comê-lo, ele recebe a ordem agora de profetizar acerca das nações, dos povos, reis e línguas. Profetize de novo. Ele está falando algo que já foi dito, anunciado. Profetize de novo agora sobre reis, povos. Então, eu vou tentar responder aqui nessa noite 3 perguntas a respeito desta experiência aqui de João. A primeira pergunta que eu quero tentar responder nessa noite é: por que João precisou comer o livro? Ele não poderia ter só lido o livro? E depois então profetizado? Por que foi necessário que ele comesse o livro? A segunda pergunta: por que que a palavra de Deus é doce na boca? E a terceira: por que a palavra de Deus se torna amarga no estômago? Então nós vamos iniciar com a primeira pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Por que João precisou comer o livro? Conforme nós podemos ler no texto, Deus desejava que João profetizasse ainda acerca das muitas nações, reis e povos. Então, era necessário que a palavra ainda fosse anunciada, fosse pregada para muitos. Em Apocalipse 10:11 fica bem claro isso para nós. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a razão do pedido do anjo para que ele comesse o livro, para que ele pudesse profetizar, falar em nome de Deus. Mas talvez você possa levantar a pergunta: mas não bastaria ele ler? E preste atenção que essa não é a primeira vez que Deus faz isto com aqueles que falam em seu nome. Ezequiel, profeta de Deus, vivenciou essa mesma experiência. Em Ezequiel capítulo 3, no verso 1 ao 3, eu quero ler esse texto com vocês, diz assim, ó: e ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Ezequiel viveu a mesma experiência agora que João está vivendo. O sabor era doce na boca, como Ezequiel descreveu, João agora experimenta também. Mas o conteúdo da palavra de Deus, ao descer no estômago, se torna amargo. Primeiro, por quê? Porque a palavra de Deus, quando chega até nós, é graça anunciada, é salvação anunciada.
Mas quando a palavra de Deus começa a se tornar parte de nós, então ela desce nas nossas entranhas, ela vai tomando parte do nosso ser, ela começa sim a exigir de nós que nós nos abstenhamos de muitas coisas que são pecaminosas. Ela começa a exigir de nós posturas éticas, morais. Por isso ela se torna nesse sentido amarga. Então nós precisamos compreender melhor estas coisas. Por que Deus pede aos servos, aqueles que falam em nome dele, para comerem a sua palavra? A primeira razão, porque sua palavra é vida, para todo aquele que dela se alimentar. Então é um simbolismo de que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus primeiramente. O próprio Deus já havia dito há muito tempo antes de Ezequiel: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aqui já há uma figura simbólica de que precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós possamos ter vida. O próprio Senhor Jesus mais tarde declara estes versos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quando ele está sendo tentado no deserto por Satanás. A palavra de Deus é pão que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E Jesus afirma ser Ele este pão que veio do céu. Ele é a palavra de Deus encarnada que nós precisamos nos alimentar, para que nós tenhamos vida. Mas há uma outra razão que eu quero destacar, para que Deus peça aos seus profetas para comerem a sua palavra. Primeira coisa, que quando eu falo em nome de Deus, quando eu estou aqui falando, quando você está falando em nome de Deus para alguém no seu trabalho, para alguém na sua casa, quando você se coloca a dizer algo em nome de Deus, no lugar de Deus, é preciso que você tem os mesmos sentimentos de Deus para com aquelas pessoas com as quais você está proclamando a sua palavra. Comer a palavra de Deus é uma forma de nós nos colocarmos no lugar de Deus, no sentido de termos uma empatia por aquilo que Deus fala. Eu preciso sentir, de fato, o sabor daquilo que Deus está mandando eu proclamar, para que eu possa fazer isso com vida. Eu preciso sentir exatamente se aquilo que eu estou falando está em acordo com o coração de Deus. E não importa qual seja a palavra, se seja uma palavra de advertência, se seja uma palavra de salvação, ou se seja uma outra palavra, uma palavra com o fim de socorrer, de sustentar, de animar, de encorajar, mas eu preciso estar revestido do coração de Deus, para que eu possa falar em nome de Deus, para que eu possa olhar para a pessoa com quem eu estou falando, expressando de fato o que Deus está sentindo. Era necessário esse tipo de empatia. Deus, quando mandava um profeta falar por ele, ele queria que este profeta tivesse empatia por aquilo que ele estava sentindo. E a gente percebe esse tipo de ato de Deus em toda a história. Não é à toa que Deus manda Oséias se casar, por exemplo, com uma meretriz. Por quê? Porque ele se sentia dessa forma com relação ao povo de Israel, e o profeta precisava vivenciar e sentir isso para poder expressar o que Deus estava sentindo. Não é à toa, por exemplo, que Deus diz para Jeremias: Jeremias, vai até o shopping da cidade, compra lá um cinto de linho bonito, mais bonito que você encontrar, e ele vai ao shopping lá da cidade dos seus dias, compra o cinto, coloca, ele diz assim: agora você coloca este cinto e sai pela cidade, vai andar pela cidade. E aí sai Jeremias com um cinto novo, bonito, e aí todo mundo olha, olha só o cinto de Jeremias, olha o profeta, um cinto lindo, bonito. E aí Deus diz assim: agora Jeremias, você pega esse cinto, você vai caminhar uma distância muito grande,
vai colocar ele lá debaixo lá de umas pedras lá e larga lá. Enterrado lá no meio dessas pedras. Volta para sua casa. Aí passa-se alguns dias, Deus diz assim: Jeremias, vai de novo lá buscar o cinto. E lá vai o profeta buscar o cinto. Aí você imagina, o cinto ficou lá enterrado, lá no meio de pedra, mofando todo aquele período, uma chuva, sol. Aí pega aquele negócio todo cheio de mofo, fedendo, feio. E aí Deus fala assim: Jeremias, agora você coloca de novo o cinto e sai na cidade. Jeremias deve ter pensado assim: para que isso? Não vai, Jeremias. Aí ele sai. Aí Deus fala assim: Jeremias, o que você está sentindo? As pessoas começam a olhar tudo torto. Nossa, não tem vergonha de andar com um negócio desse? Cinto mofado. Aquele cara não lava a roupa dele. Deus fala assim: Jeremias, é assim que eu sinto com relação ao povo de Israel. O povo de Israel é um cinto que eu carrego que me envergonha. Então Deus fazia comumente esse tipo de coisa. Por quê? Porque Ele quer que o profeta que fala em nome dEle sinta o que ele está sentindo. Então, às vezes você lê a história e parece estranho, né? Por que Deus faz isso? É porque Deus quer que a gente sinta o que Ele está sentindo. Então quando Deus levanta você, levanta homens para falar em nome dEle, mulheres para falar em nome dEle, Ele mexe com os nossos corações, para que a gente sinta o peso que está no coração dEle. Então é importante esse comer aqui, porque era para ele sentir realmente aquilo que era a palavra viva dele, a palavra de Deus. Por isso Deus faz isso. Então, anunciar o que está escrito na palavra de Deus não é o suficiente. Não é. A nossa relação com Deus, ela não é só uma relação cerebral, racional, né? Totalmente racional. Ela não é só baseada em conhecimento de intelecto. Ela é uma relação que envolve as nossas entranhas, que envolve nossos sentimentos. Por isso, quando Deus diz para nós amá-lo, Ele diz para amá-lo do quê? De todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. Fala de entranhas, coração fala daquilo que é do nosso ser mais interior. É assim que Ele quer que a gente ame, que a gente tenha esse sentimento com Ele. Porque aí sim eu posso falar em nome dEle. Eu sinto a dor que está no coração de Deus quando eu vejo alguém indo para o inferno. E como é que eu vou falar para alguém que eu sei que está indo para o inferno, se eu não tenho essa dor no meu coração? Se eu pouco me importa, não, Deus se importa. É necessário que eu tenha essa empatia que Deus tem por essas pessoas que estão indo para o inferno, para que eu possa falar verdadeiramente a essas pessoas. Como é que a minha relação, quando eu vejo alguém que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que está vivendo no pecado, eu tenho a empatia que Deus tem por essas pessoas, ou não, eu só quero aplicar uma lei sobre elas? Eu preciso entender o sentimento de Deus, para que eu consiga resgatar aquela vida, porque Deus quer resgatar os seus filhos, Ele quer restaurar os seus filhos. Nós precisamos comer a palavra, de forma que ela se torne uma parte de nós, mais do que só intelecto. Ela precisa penetrar em todo o nosso ser. E é isso que Deus está fazendo com João. João, você vai falar, mas eu preciso que você fale, sabe? Fala, mova o sentimento, mostra aquilo que está no meu coração para esse povo. Então coma esse livro. Não é só um conhecimento intelectual, tem que envolver as nossas entranhas, nosso ser, o nosso coração. Deus não quer pregações sem alma, sem vida, sem coração. Ele quer que você anuncie ao mundo o seu amor, amando como Ele ama. Como Ele. Não como nós entendemos, ou como nós achamos que deve, mas como Ele. Essas palavras, elas serão doces para aqueles que nelas crerem. Ela chega no paladar de forma doce, porque traz esperança. Como foi falado pela manhã, tudo novo se faz quando a palavra de Deus entra em nosso ser, e a gente, pela primeira vez, prova, né, dessa palavra. É graça de Deus. Por outro lado, elas se tornarão amargas, também para aqueles que rejeitarem a palavra, porque ela vai se tornar, como eu disse no outro domingo, a própria condenação dessas pessoas.
Então a palavra de Deus, ela é doce para aquele que a recebe a primeiro momento, mas ela é amarga para aquele que a rejeita. E só quem comeu o livro consegue sentir o doce mel das palavras de Deus. E ao mesmo tempo, o amargo, quando ela cai e traz o peso também sobre nós. E eu vou dizer então, um pouco agora mais, por que a palavra de Deus é doce na nossa boca? Porque no primeiro momento, ela nos apresenta a graça de Deus. No primeiro momento, a palavra nos é doce porque nós descobrimos que, embora nós sejamos pecadores e merecedores do inferno, merecedores da segunda morte, Jesus Cristo morreu em nosso lugar e pagou o preço de toda a dívida que era contra nós, conforme podemos ver lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Essa é a boa nova que nós temos que anunciar a todas as pessoas. Não há pecado sobre a sua vida porque Jesus Cristo pagou o preço de todo o pecado naquela cruz. Se você crê nessa realidade, se você se render a este Senhor e Salvador, os seus pecados estão perdoados. E é isso que o texto está dizendo, não existe mais uma ordem contra você. Foi removido. Na cruz Jesus Cristo pagou o preço. Na cruz Ele consumou a nossa salvação. Então, quando você ouve essa mensagem, ela traz paz ao coração de todo pecador. E não importa qual pecado tenha sido cometido na sua vida, na sua história. Quando você ouve essa palavra, ela traz paz. Ninguém deve mais nada, porque Jesus pagou o preço. A questão é que Jesus fez a obra está consumada, tetelestai, né? A questão é se você crê nessa verdade, se você se apodera dessa verdade. Por isso que a salvação é graça de Deus, mas ela é alcançada mediante a fé. Você precisa se apropriar pela fé dessa verdade. E é por isso que essa palavra é doce quando ela é anunciada, quando ela chega pela primeira vez na boca daqueles, né, que a experimentam. Ela é doce, ela traz esperança, ela renova todo o nosso ser. Não há mais pecado, não há porque eu sentir-me culpado, ficar carregando culpa na minha vida, porque Deus pagou todo o preço. O que difere nós, cristãos, das demais pessoas, é que elas não sabem dessa verdade. Elas precisam saber. Elas precisam saber. Um dia você soube, eu soube dessa verdade, porque alguém nos contou, alguém falou para nós dessa verdade, alguém orou por nós para que nós conhecêssemos essa verdade. O Espírito Santo, Ele está querendo revelar essa verdade a todas as pessoas. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a verdade que deve ser anunciada. A diferença é que nós já conhecemos. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos irmãos de Roma, ele diz: eu me sinto devedor. Devedor do Evangelho. Por quê? Porque aqueles que não conhecem, eu conheço, eu preciso entregar essa mensagem para eles. Eu preciso anunciar essa mensagem para eles. Então nós somos a esperança daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Você é a esperança daqueles que não conhecem o Evangelho. Daqueles que você pode alcançar, que estão ao seu redor, que não conhecem o Evangelho. E por que a palavra de Deus se torna amarga quando cai no estômago? Primeiramente, o amargo produzido pelo Evangelho, que é a palavra de Deus, se faz porque o Evangelho escancara a nossa própria crueldade. O Evangelho de Deus escancara nossas falhas.
Porque na medida que a gente conhece o Senhor Jesus, na medida que eu me aproprio desse evangelho e eu mergulho nesse evangelho, a verdade de Cristo começa a mostrar o quão falho eu sou também. E ela se torna nesse sentido amarga, porque denuncia de fato quem eu sou, denuncia meus erros, minhas próprias falhas. E é por isso que este evangelho tem esse sabor amargo quando cai no estômago, porque traz à luz tudo que está oculto, quem somos. E aí nos convida a corrigirmos. Porque não é só eu saber que estou errado, eu começo a olhar para a vida de Cristo e como Ele se relacionava com as pessoas, como Ele lidava com as pessoas, como Ele fazia e vivia, e eu começo a querer viver como Ele, eu percebo minhas falhas, meus pecados, e eu percebo que eu preciso me corrigir, eu tenho que começar a abrir mão de muitas coisas que às vezes no meu entender eram parte de mim, ou eram corretas ao meu entender, e eu começo a descobrir que elas não são. Então eu começo a ter que sacrificar, abrir mão de muitas coisas, em prol da verdade revelada por Cristo. E é por isso que este evangelho, então, também se torna, nesse aspecto, amargo. Porque ele exige de mim santidade. A realidade de eu saber que Cristo na cruz pagou todo o preço do meu pecado, que nele eu tenho salvação, também faz com que agora, eu reconhecendo essa verdade, viva em santidade. Eu não posso simplesmente, não, Jesus já pagou o preço de tudo, glória a Deus, maravilha, estou desculpado, estou salvo, eu creio em Jesus e continuo vivendo no meu próprio vômito, usando a expressão bíblica, como um cachorro que volta a lamber o próprio vômito. Não podemos fazer isso. Então, a realidade que sou salvo e de que agora o Espírito de Deus habita em mim, exige, chama a minha pessoa, a sua pessoa, a uma vida nova em santidade. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo de Deus, e eu vou entendendo agora, eu vou assumindo para mim, e eu preciso ir deixando as atitudes erradas, seja elas quais forem. Mas nós não podemos continuar vivendo no pecado mais. O pecado na vida de um cristão é um acidente. É um acidente. É aquela coisa que você não quer, mas que às vezes pode sim acabar acontecendo. Eu não estou falando de tentação, porque tentação todos nós seremos constantemente tentados. Mas a queda, né? Ela tem que ser um acidente em nossas vidas. É como você sair da sua casa, pegar o seu carro, você vai fazer de tudo para não bater. Mas pode acontecer uma eventualidade, um descuido, e você bater o carro. Assim é a nossa vida como cristão. Nós não podemos viver no pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Podemos pecar, podemos falhar, podemos errar. Mas quando isso acontecer, 1 João diz o que para nós? Confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Aí a gente vem e confessa, e somos lavados neste sangue do Cordeiro, renovados, nossas vestes são limpas, e prosseguimos adiante em santidade. E o amargo deste livro, ele se faz diante a realidade afirmada em toda a Bíblia, de que o dia do Senhor será de grande dor para os incrédulos. Agora preste atenção no que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite. Não é só porque a Bíblia traz para nós, a salvação traz para nós o dever de vivermos em santidade. Deus falou isso, sede santos porque eu sou santo. Mas não é só por isso. É porque nós temos agora um conhecimento de que o julgamento virá sobre todo aquele que não crê. Nós temos o conhecimento e a revelação, nós estudamos isso agora, esses dias, de que chegará um dia de grande dor para todo aquele que não crê. E isso deve causar em mim e em você sim
um amargo no estômago. Por quê? Porque existem muitas pessoas ao nosso redor que ainda estão esperando conhecer este Evangelho. Eu tenho certeza que talvez existe na sua casa, entre sua família, os seus familiares, alguém que ainda não se entregou a Jesus Cristo. E qual é o lugar dessa pessoa? Se você conhece essa verdade, se você está entendendo o que tem sido pregado aqui durante todo este estudo, do Apocalipse, essa pessoa está condenada ao lago de fogo e enxofre eterno, dor e sofrimento. E como é que isso não pode causar dor no seu estômago? Como é que você pode abraçar o seu irmão, a sua irmã todos os dias, olhar e saber na sua consciência que o destino dela está traçado já, se ela não tiver Cristo, para um destino cruel, e você não sentir dor no seu estômago? Que amor é esse? E por mais que sua irmã possa te achar chato, mas sempre que você tiver uma oportunidade, seja sábio para falar do amor de Deus. Seja sábio, não seja chato. Nossa, tem crente que é chato para burro, né? Mas você seja sábio. Ore a Deus para que Deus crie oportunidades. Usa estratégia sábia. Convida seu irmão, sua irmã para almoçar. Faz aquele churrasco legal. Conta uma história, um testemunho daquilo que você vivenciou, aprendeu. Numa conversa gostosa, amigável. Mas fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus para essa vida. Porque senão esse seu irmão, essa sua irmã, esse seu tio, seu pai, sua mãe, essa pessoa que você conhece, que é seu amigo, sua amiga, seu vizinho, sua vizinha, que você ama, e ela não tem Jesus, ela está condenada a passar uma eternidade de dor, sofrimento, porque ela tem rejeitado o Evangelho, ou se ela está vivendo numa mentira, quem sabe ela está vivendo no candomblé, na umbanda, em outras religiões distorcidas da verdade. Você que conhece essa verdade, esse Evangelho tem que cair no seu estômago, te provocar mesmo esse gosto amargo. Por isso Paulo fala, eu me sinto devedor do Evangelho. Como que eu estou feliz, eu vou para o céu e eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, quem eu amo, e sei que elas não vão, mas eu estou de boa. Por que eu não me preocupo? Nós cristãos não podemos estar assim. É isso que é esse Evangelho cair, provocar em nós essa coisa. Você fala, não, eu não vou dormir, Senhor, quieto, enquanto meu irmão não aceitar Jesus. Senhor, eu não vou dormir quieto enquanto a minha irmã não aceitar, enquanto o meu tio, enquanto essa pessoa que eu amo, está próxima de mim, não aceitar Jesus. Eu vou orar todas as noites, Senhor, salva essa vida, me ajuda. E se eu estou longe, Senhor, faz com que alguém possa chegar até ela. Porque tem crente em toda a cidade aí, né? Senhor, faz que alguém chegue até lá, de alguma forma, é no trabalho, ela conheça alguém que vai mostrar o seu amor para ela. Terrível dia será este, em que todo mentiroso, fofoqueiro, difamador, causador de dissensões, agoureiro, feiticeiro, idólatra, necromante, espíritas, terrível dia será este. Eles vão buscar a morte, mas não vão encontrar a morte. A todas as pessoas que viveram saciando a concupiscência da carne, os desejos, o apetite do coração, pessoas que viveram se embebedando nas mentiras do diabo, se alimentando das palavras dos falsos profetas, vivendo na religiosidade ausente de amor, o que lhes resta é a segunda
morte, onde o inferno também será lançado. Conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Veja o que diz. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A todos estes, se estão me ouvindo agora, eu digo, ainda é tempo de vocês se arrependerem e abandonarem estas obras malignas. Voltem para Jesus. Esta é a mensagem deste livro do Apocalipse. Por isso o anjo disse a João, após ele ter comido o livro, agora que ele sentiu o peso dessas palavras, vai e profetize de novo. Deus está querendo salvar ainda. Deus está dando oportunidades ainda. Você consegue perceber a dor de ouvir e ler estas palavras? Eu tenho pessoas muito próximas a mim que ainda não se renderam ao amor de Jesus, que não se arrependeram, e eu sei que se elas não fizerem isso, sofrerão no dia do Senhor, e serão lançadas no lago de fogo que arde com enxofre. E talvez você também que esteja aqui nessa noite tenha. Quem sabe é sua mãe, quem sabe é seu pai, seu irmão, sua irmã, um filho, uma filha. Aquele amigo mais chegado que o irmão, um amigo que cresceu com você, que jogava bola com você, brincava de boneca com você, desde pequenino, que ainda rejeita a graça de Deus. O Evangelho se torna amargo, porque embora nós saibamos da graça de Deus sobre nós, nós ainda sofremos por saber que pessoas próximas a nós sofrerão o juízo de Deus. A pergunta que eu faço agora é: como é que você acha que Deus se sente em relação a isso? Por isso você precisa comer o livro, para você sentir o que Deus sente, para você não falar apenas palavras vazias, mas palavras que saem verdadeiramente do coração dele. Porque o desejo de Deus é que todo homem, toda mulher, todo ser humano seja salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse é o livro para que todos que se perguntam: Deus não vai fazer justiça diante das injustiças e as maldades cometidas pelos homens? A resposta de Deus por meio deste livro é sim, Ele vai fazer. Entretanto, o que Deus te pede hoje não é que você busque justiça, mas que coma a sua palavra e profetize a todos que estão próximos a você. Tire um pouco os seus olhos da busca pela justiça, justiça própria. Neste mundo não existe uma lógica coerente, certeira. A vida não é construída por uma sucessão de acontecimentos previsíveis, não é. A realidade, por exemplo, de você ser um dizimista fiel, não significa que você não vai passar necessidade. Isso é mentira. Não significa que você não vai ficar desempregado. Isso era uma promessa para o Antigo Testamento, para um povo que Deus, cujo tinha dito: olha, vocês tragam todos os dízimos aqui na minha casa, e eu vou daí sustentar vocês, porque eu quero fazer de vocês uma nação próspera. Era para Israel, a Israel geográfica, a Israel física. Não é a promessa de Deus para mim e para você hoje, não é. Eu conheço pessoas fiéis a Deus mesmo, que faliram. Pessoas que ofertavam em missões, por alguma razão. Por quê? Porque esse mundo aqui não é uma construção toda lógica assim, como a gente gostaria, né?
ensinar o seu filho na palavra de Deus não garante que ele será um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas pastor, não está escrito? Ensina teus filhos no caminho que ele deve andar. A coisa não é automática com Deus. Porque envolve muitas outras coisas. Envolve vida. Por isso que eu estou dizendo, você precisa comer o livro, envolve coração, você precisa discernir. Muitas vezes como você está ensinando o seu filho. Eu conheço filhos de pastores, desviados, perdidos. Os pais queriam ensinar os filhos usando a palavra, mas usava a palavra como chicote, sem vida, sem amor. Os filhos se rebelaram. Por isso é preciso comer o livro, para você sentir o que Deus sente, como se aplica a palavra de Deus. Você não é uma letra morta que se faz, ela é viva e você precisa entender esse movimento do Espírito. A coisa não é automática. Envolve a vida, envolve. E é claro que na maioria das vezes nós colhemos o que plantamos. A Bíblia nos ensina isso. Mas ela também nos ensina que às vezes nós colhemos o que não plantamos. E talvez muitos aqui já colheram coisas que não plantaram. Mas o inimigo passa lá no seu terreno e joga sementes. E o joio nasce no meio do trigo. Você acha que os cidadãos ucranianos estão colhendo o que eles plantaram? A minha história, a sua história, ela pode sofrer interferências de outras pessoas, sim. Pessoas que te cercam e que plantam coisas ao seu redor que não deveriam ser plantadas. A história de José na Bíblia sofreu interferências por parte de seus irmãos, que plantaram para ele coisas que ele não gostaria. As nossas histórias podem sofrer interferências através de decretos do nosso governo, por exemplo. São interferências diabólicas muitas vezes, porque este mundo aqui é regido pelo diabo. O que eu quero dizer é que nós podemos sofrer interferências por parte do nosso Deus também. Deus pode interferir na sua história, mas quando Ele interfere, Ele tem projeto de salvação, Ele tem projeto de paz, Ele tem projeto de restauração, Ele tem projeto para o bem. E todas as vezes que Ele interferir na sua história, é para o bem. Contudo, Ele vai sempre te avaliar. Independente de quem tenha produzido o que na sua vida, de quem tenha plantado o que na sua vida, Deus sempre vai olhar para você e esperar de você a atitude certa e correta. Ele vai te avaliar. Como é que você responde à realidade que está ao seu redor? Como é que você responde à realidade deste mundo caótico que te cerca, injusto? Você confia em Jesus? Você suporta fielmente todas as adversidades desta vida, honrando a Ele sempre? É isso que Deus espera de você nesta noite aqui, que você tome essa postura de sempre honrá-lo, independente do que a vida lhe possa proporcionar. Não fique buscando justiça própria. Não fique buscando justiça nesse mundo. Não se prenda a isso. Deus fará que a justiça se estabeleça no seu tempo. O livro de Apocalipse vai mostrar isso para nós. O dia vai chegar em que Ele vai julgar-nos, a todos nós, seres humanos. Nesse dia a justiça vai ser feita. Mas entenda que hoje você precisa viver como cordeiro, não como leão. Entenda que hoje você precisa comer o livro e profetizar a todos que estão ao seu redor, a todos que você puder. O dia do Senhor está chegando. Você é o porta-voz de Deus. Você é a porta-voz de Deus. Você é o embaixador de Deus. Você é a proclamadora do Evangelho que Deus chamou.
coma este livro. Ele é doce, que anuncia a graça, mas ele desce no nosso estômago com sabor amargo, porque ele traz em nossos corações o peso de sabermos que aqueles que não crerem nessa verdade estão condenados. Então, quando você chegar hoje na sua casa, meu desafio para você hoje é: ore pela salvação daqueles que estão ao seu redor. Lembre-se, este é o lugar e o tempo para a mudança da história e do destino deles. E você pode ser essa pessoa que Cristo quer usar para mudar a história e o destino deles. Não para que eles sejam condenados mais no lago de fogo e enxofre, mas para que eles entrem na glória do Pai e eles possam ouvir do Pai o que você vai ouvir. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Sê tu uma bênção. Proclame este evangelho. Anuncie. Não descanse enquanto aqueles que você ama estiverem perdidos. Eu quero convidar você agora a fechar os olhos. E nós vamos encerrar fazendo um clamor pelas vidas que ainda não conhecem este evangelho.